Olá, tudo certo? Beleza? Hoje eu gostaria de compartilhar a história de um grande personagem da Bíblia chamado Salomão. Mas o assunto que eu queria introduzir nisso é a questão obediência, né? Obediência a Deus não é ser religioso. Ser religioso é cumprir funções. Eu faço isso, eu faço aquilo. Obediência está na essência de submissão completa a Deus, ter relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus, e o Espírito Santo nos dá sabedoria para isso, se andarmos com Cristo. Eu gostaria de contar um pouquinho da história do rei Salomão para vocês. Lá no livro de 1 Reis, com a morte de Davi, Salomão assumiu o trono de Israel. E vou ler rapidamente a história para vocês. 1 Reis capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono, no caso, Salomão. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu povo, o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo? Vocês percebem que o pedido de Salomão, quando Deus peça-me o que quiser, ele pediu discernimento para administrar aquela grande nação. Foi um pedido bem sincero, bem correto e bem sábio. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Ou seja, Deus vai atender o pedido de Salomão. Mas olha só o bônus que Deus dá para ele. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Deus deu essa sabedoria imensurável para Salomão. Não houve outro homem, talvez, tão rico, tão poderoso e tão sábio como Salomão. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Mas Deus também faz uma advertência para Salomão, né? E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Ou seja, quando se pede com o coração, sem segundas intenções, é muito possível que Deus, se for da vontade dele, nos libera esse pedido, nos libera essa graça. E Salomão realmente foi alguém acima da média em termos de sabedoria. No versículo 29, diz o seguinte: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Realmente não houve ninguém na face da terra parecido com a sabedoria, com o discernimento de Salomão, né? Isso é fato. Ele foi um homem extraordinário. Mas, evidentemente que ele ia ter tudo isso se ele continuasse fiel a Deus. Quantas vezes a gente pede com segundas intenções e não recebe por causa disso? Aí que está a questão. Deus sabe por que a gente pede as coisas. Ele já sabe. Ele conhece tudo que está no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa alma, né? E lá diz: e se você for obediente aos meus decretos, né? Pulando lá para o capítulo 11 de 1 Reis, acontece o quê? Parece que Salomão, no fim do reinado dele, ele se esqueceu de muita coisa. Primeiro ele casou com 700 mulheres, mas a história diz lá o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Deus havia dito para o povo de Israel, quando saiu do Egito, que eles não podiam se misturar com outros povos. Parece que Salomão se esqueceu disso. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sinônias e hititas. Nenhuma do povo judeu. Tudo de povos pagãos que viviam ao redor.
Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. O problema de Salomão não foi as mulheres foram as consequências. O problema de Salomão foi o coração dele. Se deixou levar pela fama e não mais obedeceu a Deus. Isso foi a desobediência, né? À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Olha o que esse cara fez, ele fez ainda pior. No monte que fica a leste de Jerusalém, olha, ele construiu o templo de adoração em Jerusalém. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camoz, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para seus deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Cadê aquele relacionamento íntimo com Deus que ele tinha e toda a sabedoria que ele recebeu? Serviu para quê? Assim é comigo e contigo. Nós podemos aqui achar que Salomão, mas que mala. Quantas vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor e construímos para nós outros deuses? Quer ver? Vou te citar um. Tudo que vem antes de Deus na sua vida pode se transformar num ídolo ou num Deus. Se a sua carreira vem antes de Deus, é um ídolo, é um Deus. Se o seu dinheiro vem antes, se o time de futebol que tu torce vem antes, se o seu partido político vem antes, se tudo que vem antes de Deus na sua vida for mais importante do que Deus, é um ídolo, igual Salomão construiu para as mulheres deles no monte a leste de Jerusalém. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe de Deus as coisas que poderíamos receber. Nós estamos debaixo da graça de Deus, aqueles que creem e foram alcançados por Cristo. Mas infelizmente, a nossa desobediência a Deus muitas vezes nos leva a levar uma vida medíocre diante de Deus, sem sentido, sem graça, né? Muitas vezes a gente vive de uma maneira como não parece que a gente é cristão, né? E esse aí é cristão, minha nossa, mas faz um monte de coisa errada. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou olhando para a minha vida. E eu estou olhando para a vida de quem recebeu de Deus riqueza, fama, mas recebeu sabedoria e discernimento. E por um tempo ele fez bom proveito, mas ele não andou com Deus até o fim. E a desobediência dele está escrita aqui. Agora, tu quer ver a consequência disso? O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Essa é a consequência. Teve a desobediência e a consequência. Por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão enquanto ele viveu. Mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. 2 tribos ficaram com o filho de Salomão e outras 10 tribos com outro servo dele. Isso teve consequências trágicas para a nação israelense. Logo a seguir, eles foram levados cativos para a Babilônia e anos ficaram lá. Então você percebe que toda a desobediência tem uma consequência. Infelizmente para nós, a gente vive num mundo caído, né? O brilho desse mundo é muito grande e às vezes a gente se apaixona pelas coisas daqui e acaba virando um Deus. Não esqueça disso que eu falei, tudo que vem antes de Deus na sua vida se transforma num ídolo e desagrada o coração de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente entra numa frieza espiritual, por isso que às vezes a gente entra numa decadência na nossa vida cristã. Por quê? Porque a gente não quer obedecer a Deus. Eu vou na igreja 1 vez por semana, eu vou no meu grupo,
eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, isso aí não significa absolutamente nada. O que eu tenho para dizer é o seguinte para vocês, uma palavra bem forte. Deus não gosta de pessoa religiosa. Deus gosta de pessoa que tem um coração submetido a Ele. O religioso, só para vocês entenderem, ele cumpre funções. Ele faz isso, ele faz aquilo. Ele faz isso, ele faz aquilo. Mas isso não agrada o coração de Deus. O que agrada ao coração de Deus é que você se submeta totalmente a Ele. Depois você faz essas coisas. Não adianta fazer isso e achar que vai melhorar a tua imagem diante de Deus. Deus não se surpreende com nada do que você possa fazer. Isso é uma verdade muito grande, né? Deus já conhece teu coração. Então não adianta fazer algo pensando que tu vai torcer o braço de Deus e aí eu vou me tornar melhor. Deus já sabe tudo sobre a tua vida. O que Ele quer é o teu coração. Ele quer que você submeta o seu coração a Deus. Aí Deus vai poder operar e trabalhar na sua vida. E aí você vai poder fazer as coisas, muitas das quais você gostaria. Obediência não é só no início, nem no meio. É até o fim, é para sempre, é até Jesus voltar com grande poder e glória como Ele prometeu. O homem mais rico, mais famoso, mas mais sábio, que mais teve discernimento sobre a face da terra, começou muito bem o seu reino. Construiu o templo lá em Jerusalém, mas no final ele se perdeu na fama, no dinheiro, na riqueza e com as suas mulheres. Deus falou, não pode se juntar com outras mulheres. Ele casou até com a filha do faraó, que eram inimigos lá no passado. Isso trouxe grande tristeza para o povo de Israel e para a vida de Salomão. E por amor a Davi, o pai dele, Deus não tirou o reino dele ainda em vida. Então, eu e você temos que pensar muito seriamente na nossa vida. Não dá para dizer assim, mas eu vou na missa, eu vou na igreja, no culto uma vez por semana. Grande coisa, isso não quer dizer nada. Sabe o que quer dizer? É quando você não vai na missa, como está teu coração? Quando você não vai no culto da tua igreja, como é que está teu coração? Deus já sabe, mas você sabe como está o teu coração? Não adianta conhecimento. Conhecimento por si só não vale absolutamente nada. Muita gente conhece a Bíblia. O que adianta conhecer a Bíblia? A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia contém a essência do amor de Deus. Essa é a diferença. Se nós não colocarmos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o Espírito Santo de Deus nos ensina, não vai adiantar de nada nosso muito conhecimento. Vocês querem ver isso que eu vou falar para vocês agora? No livro de 2 Pedro, tem uma advertência bastante importante aqui para a gente acabar sobre essa ideia de ter conhecimento e não colocar em prática. Vamos achar aqui no livro de 2 Pedro. 2 Pedro 5, ele diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se não tiver isso aqui, quando eu falo em essência, do que eu estou me referindo? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você e eu, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperante e improdutivo. Perceberam? Não adianta conhecimento, não adianta ir na igreja, não adianta fazer o que você quiser, se você não for obediente a Cristo. Ou você acha que todo mundo que vai à igreja e faz isso, faz aquilo, vai para o céu? A salvação é pela graça, não é pelo que tu faz. A salvação é dada. Ok? Efésios 2:8 fala isso. Então, nunca admire pessoas que conhecem. Admire pessoas que praticam. Muitas pessoas conhecem a palavra. De nada vai adiantar se eu não colocar em prática isso que eu acabei de ler. Se eu não colocar em prática, usa duas palavras aqui. Eu sou inoperante e infrutífero. Então é algo para a gente levar
realmente muito a sério isso. O conhecimento sem prática não vale nada. O homem mais sábio do mundo se perdeu porque não obedeceu até o fim. E a obediência tem que ser diária. Não adianta ser o homem mais sábio do mundo como Salomão. Ele não cumpriu todos os decretos de Deus, no final da sua vida se perdeu. E o que adiantou tudo aquilo? Olha o que Deus deu para esse homem. Sabedoria como nenhum outro. Ali diz sabedoria imensurável. Conhecimento e discernimento como nenhum outro. Fama e riqueza como nenhum outro. Por que ele errou? Porque em algum momento essas coisas passaram a ser mais importantes para ele do que o relacionamento dele com Deus. E é assim na minha vida e na sua vida. Eu não sei em que estágio da sua vida você está agora, mas tome cuidado. A sua carreira, o seu futuro, o seu dinheiro, a sua família, tudo são coisas muito boas. Mas elas não podem vir antes de que Deus na sua vida. Talvez você hoje também está construindo ídolos, como Salomão fez para suas mulheres, e causou uma tristeza e consequências terríveis, inclusive para o reino de Israel. Então pensa sobre isso, avalia um pouco a tua vida, busca na palavra de Deus. Jesus disse sabiamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tu quer saber como é que está o teu relacionamento com Deus? Derrama teu coração diante de Jesus, que Ele vai abrir teu coração. Peça que o Espírito Santo te dê sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus, né? Então que você possa meditar um pouquinho nesta palavra e não esqueça do que eu disse. Conhecimento sem prática nada vale. Cumprir funções, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, nada vale. Sem obediência, sem submissão a Cristo, sem entender a cruz de Cristo, sem ter se entregado para Jesus, nada vai valer. Nada que tu possa fazer vai ter valor algum para Deus se você não doou o teu coração para Deus. Pedidos com segundas intenções, ou só vai a Deus quando precisa. Isso não é relacionamento com Deus segundo a palavra de Deus. Relacionamento com Deus é diário. Obediência é diário, né? Não encare a palavra de Deus como um livro de história. A palavra de Deus contém a essência do amor de Deus. Que você possa meditar nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e discernimento para compreendê-la. Uma boa noite a todos.